Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo mais um vídeo de redação que eu sei que vocês amam. Se você ainda não viu meus vídeos antigos de redação, eu vou deixar eles linkados aqui na descrição. Então, como vocês pediram muito mais coisas sobre redação, hoje eu vou falar 10 coisas que você não deve fazer na redação do Enem. E eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem mais sugestões, não se esqueçam de deixar aqui na descrição do vídeo e vamos lá. A primeira coisa que você não deve fazer é o básico, é infringir os direitos humanos, ou seja, colocar pena de morte, matar pessoas, sequestrar, ser uma pessoa malvadinha. Não pode escrever menos de 7 linhas, que senão eles consideram que você deixou a redação tipo em branco. Não pode fugir do tema, escrever um poema, uma carta, fugir do tipo textual. Isso são coisas básicas que já estão escritas na proposta de redação, que são coisas que você não deve fazer, que senão você tira 0. Outra coisa que você não deve fazer é pegar mais de 2 ou 3 dados dos textos motivadores. Na proposta de redação vão ter textos motivadores com dados, estatísticas para você usar se você quiser, só que não é recomendável você pegar muitos. Você pode sim e deve pegar alguns dados do texto, mas não pode pegar muitos porque senão você perde pontos de autoria, né? Porque parece que você está só copiando os textos motivadores e que o texto não é mais ou menos meio que seu. Então você perde um pouco de pontos na segunda ou terceira competência se você pega muitas e muitas informações do texto base ou então pega trecho do texto base e simplesmente copia na sua redação. E agora entra a questão polêmica. Débora, eu posso inventar um dado estatístico, inventar uma pesquisa, inventar um estudo, alguma coisa? Falar, o Ministério da Saúde diz que 10% da população brasileira, sei lá o quê, esse tipo de coisa, inventar um dado? Então, tecnicamente você pode, só que é um risco porque se o corretor descobrir, você perde ponto. Agora, qual que é a questão? Nem todos os corretores veem o dado e pesquisam no Google. Tem corretor que simplesmente deixa passar, tem corretor que é chato, que vê que o negócio tá esquisito e sem nem pesquisar já tira ponto. Então, assim, é um risco que você tá correndo. O que eu recomendo é que você não corra esse risco e que você simplesmente pegue dados que já estão nos textos motivadores, que você pode pegar esses dados estatísticos. Então, ao invés de correr o risco de perder ponto inventando um dado, pega um dado que já tá no texto. Eu já inventei dados em algumas redações e quando me tiraram ponto eu fiquei meio bravo, então eu parei de inventar e nunca perdi ponto por ter pego muitos dados do texto base. E é o que eu recomendo que vocês façam, que vocês não corram esse risco e não fiquem inventando dados, até porque às vezes a gente inventa dados muito exorbitantes. 50% da população brasileira tem dengue, isso é uma coisa óbvia que tá errada, então temos que ter cuidados para inventar mentiras convincentes. Ok? A desonestidade não nos leva a lugar nenhum. A terceira coisa que você não deve fazer na redação do Enem é escrever nome, mensagem pro corretor, fazer algum desenho. Se você fizer um desenho, você já tira 0. Mas você não pode escrever o seu nome, você não pode escrever um recado pro corretor, você não pode falar, estou aqui fazendo a redação do Enem, você não pode falar Jesus te ama, não pode desenhar coraçãozinho, não pode fazer esse tipo de coisa que ou você perde pontos se você escrever Jesus te ama, ou você tira 0 se você escrever meu nome é Débora. Você também não pode falar casos da sua vida, né? Não pode falar uma coisa que aconteceu com a sua vizinha. Por exemplo, se a redação é sobre violência contra a mulher, você não pode falar do caso da sua mãe, da sua prima, da sua vizinha. Você pode falar de um famoso que passou por isso, de uma personalidade. Tem que ser de conhecimento geral. Então, se você falar de uma pessoa importante para a história, tudo bem. Mas se você falar de alguém que ninguém conhece, eles desconsideram essa informação. Não vale você contar um caso da sua vida, uma história particular. A quarta coisa que você não deve fazer é expressar sua opinião diretamente no Enem. Uma coisa que você nunca pode escrever é eu acho, na minha opinião. Nunca, jamais. O Enem quer sim que você expresse sua opinião, mas de forma um pouco mais sutil. Então, ao invés de falar, eu acho que a violência contra a mulher é errado e para acabar tem que fazer isso, 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 você vai falar, a violência contra a mulher é um problema e para acabar com isso, a gente pode fazer isso, isso, isso. É um texto mais ou menos sugestivo. Você não é o chefe do Brasil que vai decidir o que vai acontecer. Você é só um aluno que está sugerindo uma medida a ser tomada para resolver um problema. A quinta coisa que você não pode fazer diz respeito à hora que você tá fazendo a prova. Uma coisa que você não deve fazer é deixar a redação por último no Enem. Eu recomendo que você faça a redação antes da prova de matemática e antes da prova de linguagens, porque a redação é basicamente a prova mais importante do segundo dia do Enem e é a única prova que você pode tirar 1000, realmente. Então, assim, geralmente a redação é o que você vai ter a maior nota, então você tem que levar ela com muita seriedade. E também você não deve passar a redação a limpo logo depois que
você finalizar o rascunho. Primeiro faça a redação, e aí depois faça a prova de matemática, faça linguagem, e aí depois você leia a sua redação de novo, e aí sim passe a limpo. Porque depois que passa um tempo, você vai ler o seu texto com outros olhos. Quando você acaba de fazer o texto, você tá achando aquilo ótimo, porque você acabou de escrever, e às vezes você não vai perceber um erro ou outro que você cometeu. Então deixa a sua redação de molho um pouquinho esperando, faz alguma outra prova, algumas outras questões, e depois você volta na sua redação, dá uma segunda lida, e aí sim você passa limpo. Você tem muito mais chance de perceber algum erro, alguma frase mal feita, um erro gramatical, alguma coisa assim, sua redação vai ficar melhor. A sexta coisa que você não pode fazer na redação do Enem é letra ilegível. Se você é aquela pessoa que a vida inteira o professor ficou reclamando que sua letra é grande demais, ou é pequena demais, ou é muito garrancho, e que tem dificuldade para corrigir sua prova, pelo amor de Deus, treina isso pro Enem. Porque você tem que ter em mente que a pessoa que está corrigindo sua redação vai corrigir mais 150 redações naquele mesmo dia. Ele não vai ficar meia hora tentando entender o que você escreveu. Ele simplesmente vai falar, eu não estou entendendo nada que esse menino escreveu, que eu nem sei quem é, e vai considerar como se você tivesse deixado em branco. Então, por exemplo, você escreveu 2 linhas com uma letra garranchuda e ilegível, ele vai considerar que você deixou essas 2 linhas em branco. Você vai perder a sua argumentação. Às vezes você escreveu um fato importante lá, uma proposta de intervenção, você vai perder isso só porque você não conseguiu fazer uma letra bonitinha. Então treina a sua letra, treina pra fazer letra pequena, pra caber naquela linha fininha, treina pra fazer uma letra bonitinha, legível. E se você tiver dificuldade, não tem problema nenhum você fazer letra de forma no Enem. Você não perde ponto, inclusive pode até facilitar a vida do seu corretor. Então se você não conseguir melhorar a sua letra cursiva, faz a redação em letra de forma. A sétima coisa que você não deve fazer na redação do Enem é generalizar. Falar, todos os políticos são corruptos, ninguém respeita as leis de trânsito, as pessoas são desonestas. Essas generalizações empobrecem a sua argumentação, porque nenhuma generalização é real. Então, na redação do Enem, não se recomenda que você use as palavras sempre e nunca, porque essas generalizações nunca estão corretas. Nunca. Nunca estão corretas. Então, você perde um pouco de pontos de argumentação, e sua redação fica meio pobre, porque não é verdade que ninguém respeita as leis de trânsito. Alguém no mundo respeita. Então não faça generalizações na sua prova do Enem. A oitava coisa que você não deve fazer é falar ditados populares, porque eles empobrecem o texto, assim, não agrega muito ao seu texto. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, use em outro momento, não coloca na sua redação do Enem, que o corretor não vai gostar muito disso, e também eu não sei como que pode ajudar muito na sua argumentação. A nona coisa que você não deve fazer na redação é usar ironia e fazer piadas. Isso são coisas de artigo de opinião, que você pode ser irônico, você pode xingar. Na redação do Enem é para você ser bastante formal. Então não use de ironia, que o seu corretor pode às vezes nem entender, ou então ele vai ter que considerar tudo literalmente e seu texto vai perder o sentido, vai ficar desconexo. Então não use de ironia, não faça piadas, esse tipo de coisa. E finalmente a 10ª coisa, não é exatamente algo que você não pode fazer na redação do Enem, mas é algo que você tem que ter cuidado, que são perguntas retóricas. Perguntas retóricas são um ótimo jeito de fazer uma introdução ao texto, só que você tem que ter cuidado, porque a pergunta retórica só é válida no Enem se ela for meio que respondida ao longo do texto. Então, por exemplo, uma redação cujo tema é trabalho infantil, você começa falando, a escravidão realmente acabou em 1888? É uma ótima introdução, porque ao longo do texto você vai falando, não, porque existem crianças que trabalham em condições análogas à escravidão, existem crianças que trabalham em condições degradantes, o trabalho infantil é algo que priva a criança. Então, essa pergunta que você fez no início do texto, se a escravidão realmente acabou, está sendo respondida ao longo da sua argumentação. Então, tudo bem. Mas tem gente que, por exemplo, termina o texto com uma pergunta retórica, ou coloca uma pergunta retórica e depois fala de algo nada a ver. Então, isso empobrece seu texto. Você pode fazer uma pergunta retórica, vai ser ótimo se você fizer, mas ela tem que ser respondida ao longo do texto ou em algum momento do texto. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dicas, não se esqueçam de escrever aqui nos comentários. E se vocês não viram meus outros vídeos de redação, eu vou deixar eles aqui no primeiro link da descrição. Muito obrigada pela paciência, pra você que assistiu até aqui. Não se esqueça de dar me piatia no vídeo se você gostou e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.